Mãe, matemática e escritora brilhante, filho do romantista Lord Byron e da matemática Ana Isabella. Hoje estamos na presença da autora do primeiro algoritmo de computacional da história, a mulher que ganhou o título de mãe dos softwares, ao criar um programa para a máquina analítica de Charles Bob Gates. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Ada Lovelace, a mulher que revolucionou o campo das ciências exatas. Hoje estamos aqui para entrevistar Ada Lovelace. Vamos lhe fazer algumas perguntas sobre sua vida pessoal e sobre o seu código, sobre o seu algoritmo. Bom, como você conheceu Charles Bob Gates e como o processo de tradução do artigo aconteceu? Então, lá pelos meus 19 anos, eu fui jantar na casa de Marcia Somerville. Foi uma grande mulher na época e também considerada a rainha da ciência. Nesse jantar, eu conheci Charles. Ele havia comentado sobre o seu projeto e disse que estava projetando uma máquina que seria capaz de realizar cálculos mecanicamente. Eu, como sempre, fui muito interessada pela matemática, fiquei bastante intrigada com essa notícia. Depois traduzir um artigo do italiano Luiz Federico, que falava justamente da pesquisa de Bob Gates, e, além de traduzir, eu também complementei todo o artigo com algumas notas da minha autoria. Confesso que realmente empenhei bastante e que fiquei muito mais de um ano planejando traduzir. Quando fiz a tradução, percebi que, além de cálculos, a máquina de Charles poderia ir bem mais longe do que seu conceito de propósito geral. Ela não precisava ficar restrita apenas a números. Me fala um pouco mais sobre como foi o processo da criação do seu primeiro algoritmo? Então, a ideia principal dos algoritmos era usá-los para computar funções matemáticas, embora a minha primeira criação tenha sido nota G. O processo em si de criação desses algoritmos foi o intuito de facilitar e agilizar o processo de resolução das contas matemáticas. Para criar os algoritmos, tive que criar um diagrama que tornaria possível a inserção do código com a máquina analítica de Bob Gates. Sobre a sua vida pessoal, como sua mãe influenciou na sua carreira? Mesmo não sendo a melhor mãe do mundo, não posso negar que minha mãe fez parte da minha carreira e sempre me apoiou a entrar na área das ciências exatas. Afinal, ela contratava apenas professores de matemática. Foi graças a ela que conheci essa área e que eu me interessei por ela. Mas também tive grande influência da minha amiga e tutora Mary Somerville, que foi uma grande figura fundamental na minha vida. Se não fosse por ela, talvez eu nunca teria conhecido Charles Bob Gates e seria apenas mais uma matemática e não teria sido reconhecida. A senhora acha que teve o reconhecimento que merece? Olha, na verdade, não quero falar que sou reconhecida, muito pelo contrário. Muita gente nunca nem ouviu falar do meu nome e acha que o primeiro algoritmo de computador foi criado por um homem, mas acho que teria muito menos reconhecimento se não fosse pela máquina analítica. Continuando nesse ramo de família, você chegou a conhecer seu pai ou sentiu alguma ligação com ele? Eu não cheguei a conhecê-lo. Quando criança, fui abandonada pelo meu pai e criada pela minha mãe. Ela não queria de forma alguma ligação com meu pai, por ter traído ela, durante o relacionamento e casamento. Mas eu era uma criança muito curiosa e ouso dizer que muito esperta também. Entendo minha mãe por não querer o meu encontro com o meu pai, com toda a sua raiva acumulada, mas queria conhecer e saber quem foi aquele que teve parte de me colocar no mundo. Senti que parte de mim estava sendo reprimida, questionei minha mãe sobre poesias filosóficas e ciência poética, mas era repreendida ou ignorada. Por mais que minha mãe tentasse reprimir essa parte de mim, ela veio à tona, porém não era forte como a área da matemática pelo qual sou apaixonada. Tinha curiosidade em conhecer e aprender filosofia. Eu sou uma cientista motivada pelo desejo de me autoconhecer e sou um pouco filósofa e especuladora. Essa foi a entrevista, espero que vocês tenham gostado. E obrigada, Ada Lovelace, por disponibilizar um pouco do seu tempo para contar mais da sua vida para a gente.